Ezequiel capítulo 47, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12, que diz assim, tem um texto aqui? Aí, ótimo. Depois disso me fez voltar à porta da casa. Em outras traduções, essa palavra casa é templo. E por que ele está dizendo casa e não templo? Porque templo em Jerusalém era toda a área delimitada, que era uma área muito grande, que tinha os muros, tinha o átrio, tinha todas as partes especificadas. Então, o templo era todo. A casa era onde ficava a edificação, onde estava o Santo dos Santos. Então, depois disso, me fez voltar à entrada do templo, olha aí, já está com a versão Almeida atualizada. Mas não é errado dizer casa e templo, né? Apenas a diferenciação de construção. E eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Versículo 2. Vamos ler até o 12. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E de novo mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, as águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. E me perguntou, viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse, essas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão a essas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a direção, a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que o Senhor nos faça compreender a nossa missão profética, nos faça entender o nosso papel, Pai, diante dessa sociedade, diante das circunstâncias, e que sejamos inabaláveis e indesistíveis daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, todos digam amém. O profeta Ezequiel, ele foi levado para o cativeiro da Babilônia no início do seu ministério. Daniel ainda era muito jovem, também foi levado com ele nessa mesma leva. Houve 2 deportações de Israel para a Babilônia. A primeira deportação foi Daniel, foi Ezequiel. Daniel ainda era um jovem muito novo, quase um adolescente. Ezequiel não, Ezequiel já tinha uma certa idade, já era profeta. E em Jerusalém ficou um outro profeta também muito importante, que era Jeremias. Então, Jeremias, Ezequiel e Daniel, de certa forma, durante um certo tempo, foram contemporâneos. Jeremias profetizava em Jerusalém, e depois da primeira deportação, o que Jeremias profetizava é: se submetam à Babilônia,
se submetam ao rei que fez a primeira deportação. Por quê? Porque esse é um tempo. Esse é um tempo que vocês têm que aprender algumas coisas, há comportamentos a serem corrigidos, mas que isso tudo vai passar se vocês se arrependerem. Mas as pessoas que ficaram em Jerusalém, eles não deram ouvidos a Jeremias, e eles queriam se livrar daquele juízo, daquele momento que Deus havia estabelecido para eles. E eles então buscaram junto ao rei do Egito e junto a outros reis, apoio para criarem uma grande revolta, e nessa segunda grande revolta, então, Babilônia veio e destruiu completamente a cidade, destruiu o templo, e a cidade ficou assolada e ficou arrasada, como Jeremias havia profetizado. Ezequiel estava na Babilônia, e Ezequiel começou a receber as revelações de Deus a respeito do que ia acontecer com Jerusalém. E as primeiras revelações é interessante porque veio um anjo e carregou Ezequiel lá da Babilônia para Jerusalém. Ele foi transportado por um anjo para ir até Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, na primeira viagem, pelo menos 2 viagens, a Bíblia relata, pode ser que a primeira tenha sido mais de uma, pode ser que a primeira tenha sido 2 ou 3, mas pelo menos 2 vezes ele fala que o anjo transportou ele para Jerusalém. E na primeira viagem, o anjo mostra as abominações que estavam acontecendo em Jerusalém. E quais eram as abominações dos sacerdotes, que desprezavam aquilo que era sagrado, aquilo que era santo, as abominações dos profetas, que não profetizavam a palavra de Deus com verdade, e que restringiam a sua palavra quando tinham que corrigir as pessoas. E Deus disse, se o profeta que tiver que falar a respeito de que eu trago juízo, não trouxer o juízo, sobre ele será o sangue daquela pessoa. Então ele tem que falar aquilo que eu estou realmente falando, seja bem ou seja mal. E também trouxe juízo sobre os príncipes, sobre os comandantes, sobre os governantes, mostrou as abominações, e mostrou também como haveria de ser o segundo cerco de Jerusalém e a destruição total da cidade. Terra assolada, terra arrasada. Assim, Deus mostrou para Ezequiel, leva Ezequiel a profetizar contra todos os reinos que ofereceram apoio para Israel naquele momento. E ele profetiza contra o Egito, contra Edom e contra todas as outras nações que ofereceram apoio para Israel. Porque era um tempo que tinha que acontecer aquelas coisas, era um tempo que o povo de Deus teria que receber um aprendizado e uma correção do Senhor. Mas o que é interessante é que depois chega para Ezequiel a notícia de que tudo aquilo que ele profetizou aconteceu. A cidade foi cercada, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, e vem uma tristeza muito grande sobre o profeta, por tudo aquilo ter acontecido, mas ele não se limitou a apenas contar coisas boas. Ele falou que realmente ele escreveu no seu livro tudo aquilo que Deus havia revelado para ele. Já no final do seu ministério, ele é transportado novamente para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o anjo começa a medir, a mostrar a restauração do templo. E a restauração do templo significava algo muito importante para o povo de Israel. Mais do que em si a libertação da cidade, mais do que a libertação da Babilônia, mais do que a reconstrução dos muros, mais do que tudo isso, a restauração do templo significava a presença de Deus. A restauração do templo significava o favor de Deus. A restauração do templo significava um novo tempo de Deus na vida daquelas pessoas. Por isso que a restauração do templo era uma profecia muito importante para Ezequiel. E o anjo levava Ezequiel para medir e para anotar. E ele disse, toma nota de tudo, porque assim será a restauração do templo em Jerusalém.
E Jeremias começa a anotar os detalhes da restauração do templo no capítulo 40 do seu livro. E ele gasta 8 capítulos, até o capítulo 47, só falando da restauração do templo. E o último capítulo que fala da restauração do templo é o capítulo 47, exatamente este texto que nós acabamos de ler. E o que é de interessante nesse texto, nessa descrição da restauração, é que esse templo, ele não tem nenhuma semelhança com as estruturas do tabernáculo que Deus havia dado para Moisés. Esse templo não guarda nenhuma semelhança com as instruções da construção do templo que Deus deu a Davi e que Davi passou a Salomão. Não há nada comparado com esse templo. E é bem verdade que os judeus esperavam a reconstrução de um templo como um templo de Salomão. Na verdade, o templo só foi reconstruído em Israel 60 anos depois da morte de Ezequiel, por Esdras, e não tinha nada a ver com o que eles já tinham visto, e os mais velhos choravam. Choravam porque, não de alegria, mas de tristeza, com saudade daquele templo que eles já haviam visto. O que é interessante nessa descrição do templo, uma das partes mais interessantes, é que nessa descrição não existe um lugar santíssimo. Não existe um santo dos santos. E isso intrigava muito o profeta, intriga até hoje os judeus, porque não há uma descrição do santo dos santos. Não há as formações, as estruturas do santo dos santos. Não há uma separação entre o lugar comum e o lugar santíssimo. O lugar santo, o lugar comum e o lugar santíssimo. Não havia separação. E é por isso que os judeus se perguntam: que templo será esse? Quando essa profecia há de se cumprir? Quando nós vamos a Jerusalém, nós vamos ver que a parte mais sagrada da cidade é um grande muro de pedra. E aquele grande muro de pedra é uma das bases laterais do templo de Salomão. E eles acreditam que ali realmente será reconstruído esse templo de Ezequiel. Ali realmente será construído. Eu creio que as profecias bíblicas, elas têm cumprimento físico, histórico. Eu creio nisso. Eu creio que um dia essa profecia vai se cumprir. E eles creem também que essa profecia está se cumprindo, até alguns judeus dizendo que a profecia das águas que saem do templo para purificar o Mar Morto. Alguém aqui já ouviu falar do Mar Morto? Quem já ouviu falar do Mar Morto? Quem já esteve no Mar Morto? Olha, bastante gente, glória a Deus. Eu gosto de ver a foto do pastor Clodoilson lendo o jornal no Mar Morto. Mas já estivemos lá, né? Por 2 vezes, muito bom. Aquelas águas são 10 vezes mais salgadas do que qualquer mar. Elas estão no lugar mais profundo da terra. Aquele mar não pode nascer nenhuma espécie animal naquele mar. Apenas algumas bactérias vivem ali. Por causa da salinidade da água e dos produtos químicos, se você tiver um ferimento, se você entrar no mar, aquele ferimento dói na mesma hora, arde, porque a água é muito forte, é muito pesada, tem muitos produtos químicos ali. E realmente dizer que aquela água vai se tornar doce, só um milagre, é impossível. Hoje, quando você vai a Israel, e você vai a Israel em nome de Jesus, amém? Quem recebe aí, diga amém. O ano que vem tem uma grande caravana aí, né, pastor? Você vai ver lá de Massada, você vai ver os Bolanes, que são grandes crateras que se abrem ao redor do mar. E essas crateras estão cheias de água. E essa água é água doce. O mar salgado, um dos mais salgados do mundo, não é o mais salgado, mas um dos mais salgados do mundo, ele está sendo rodeado de água doce.
E alguns judeus e até alguns cristãos entendem que isso é um cumprimento da profecia de Ezequiel 47, é o início do cumprimento da profecia de Ezequiel 47. Mas o que eu quero trazer aqui, e desculpe pela demora para chegar nesse assunto, mas não vou me estender muito, é que eu entendo que essa profecia tem um cumprimento espiritual sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. Além do que ela tem de cumprimento histórico e natural, eu creio num cumprimento espiritual. Porque este templo que Deus está revelando a Ezequiel, essa restauração de terra assolada que Deus está revelando a Ezequiel, não é um templo físico, mas é o templo espiritual. Eu quero que vocês leiam comigo 1 Coríntios, por favor, coloque na tela, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Qual é esse templo? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você e eu somos o novo templo de Deus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. O Espírito de Deus não está escolhendo uma estrutura física para habitar, mas Ele está escolhendo um coração preparado, um coração que Deus preparou, um coração que Deus restaurou para receber o seu Espírito, para receber a sua presença. É por isso que neste templo não há separação entre santo, santíssimo e lugar comum. Não há separação entre o santo dos santos e o lugar santo. A presença de Deus está em nós. A presença de Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus da restauração. Nós somos a habitação de Deus. E se nós somos o templo de Deus, se você é o templo de Deus, nós somos símbolo da presença de Deus na terra. Nós somos a marca da ação de Deus na terra. Nós somos a manifestação de Deus na terra. Nós somos a prova da bênção de Deus na terra. Nós somos a prova da aprovação de Deus na terra. Nós somos o sinal de que Deus ainda deseja operar nessa terra. Amém? Eu e você. Mas havia uma fonte debaixo do altar. Havia uma fonte debaixo do altar. João capítulo 4, versículo 14. Por favor, coloque na tela. Havia uma fonte debaixo do altar. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, diga fonte, de água que jorre para a vida eterna. Havia uma fonte que saía debaixo do altar, do lado esquerdo do altar, do lado do sul. E essa fonte produziam águas que produziam vida por onde ela passasse. E é isso que nós temos dentro de nós hoje. Você tem a fonte da água viva. Dentro de você não é pouca coisa não, querido. Não é pouca coisa o que está em você. Primeiro, você é a restauração do templo de Deus na terra. Você é a restauração da habitação de Deus na terra. É Deus dentro de você. É a presença de Deus dentro de você. Mas não é só isso. Há uma água viva que produz vida, que sai de dentro da fonte, que sai de dentro do templo. E que sai de dentro de você. E Jesus disse, você bebeu dessa água, tem uma fonte dentro de você. Não é só para você. Profeta, não é só para você. Amigo, não é só para você. Querido, não é só para você. Querida, não é só para você. Tem uma fonte inesgotável de águas vivas que fluem do seu coração.
fonte inesgotável. E essas águas são poderosas. São poderosas. Por onde essas águas chegam? A vida. Versículo 8 de Ezequiel 47. Essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E levadas ao mar, as águas do mar morto se tornarão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar nesses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas. Queridos, as águas que estão dentro de você precisam chegar aos lugares assolados. As águas que estão dentro de você são poderosas para trazer vida, para levar vida onde há morte, para levar alegria onde há tristeza, para levar perdão onde houver pecado. As águas que estão dentro de você são as águas vivas, que vão levar vida para o lugar mais terrível da terra, para o lugar onde ninguém pode imaginar que aquele lugar possa ter salvação. Para a pessoa que está completamente morta, que não tem mais esperança, que não há expectativa de transformação. Ei, dentro de você tem um poder maior do que a morte. Você tem o poder da vida, e a morte não pode se conter diante do poder da vida. Essas águas fluem de você para levar vida sobre essa terra. Onde houver morte, onde houver tristeza, onde houver angústia, é esse o seu papel, profeta. Você é o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em você, você já bebeu dessa água, já nasceu a fonte, agora a água tem que fluir sobre essa terra, fluir, ativação profética. Você tem que fazer essa água fluir, você vai levar a vida. Não adianta você ficar apenas orando. Meu Deus, salva o meu parente. Meu Deus, salva o meu amigo. Meu Deus, protege esse, protege aquele. Meu Deus, onde você for, Deus vai com você. A fonte está em você e essa fonte não cessa. Essa fonte não para de jorrar, essa fonte não se estanca, essa fonte tem águas poderosas. Não tenha medo do inferno, não tenha medo das restrições, não tenha medo dos impedimentos que se levantam, não tenha medo de demônios que se levantam do inferno, se levantam para cair em nome de Jesus, porque a fonte de vida está em você, a fonte de vida, a fonte da autoridade de Deus, a fonte da presença de Deus, a fonte da alegria de Deus, está em você. Você tem a fonte, você não é a fonte, você não é a água. A fonte e a água são Jesus, são o Espírito Santo, é a palavra de Deus, mas você tem a fonte. Então não adianta a gente falar, vai lá meu Deus, visita aquela pessoa, se você não visitar. Não adianta eu falar, vai lá meu Deus e faz isso na vida de alguém, se você não fizer, se você não for. Você é o templo de Deus, você é a habitação de Deus, você tem a fonte das águas purificadoras. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Salmos 46, versículo 4. Salmos 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ei, há um rio. Onde está esse rio? Onde nasce esse rio? Nasce em você, diga em mim. Diga, está em mim o rio que traz alegria. É você, querido. Sou eu e você. Somos essa ativação profética que vai nos levar a levar este rio, levar essas águas para onde houver tristeza, para onde houver morte, que nós possamos levar vida e possamos levar alegria. Versículo 7 diz que haverá uma grande abundância de árvore
árvores frutíferas à margem desse rio. Queridos, quando você chegar, as pessoas vão se transformar. Amém? Entenda isso dentro de você, existe o poder para transformar, o poder para produzir, o poder para prosperar, o poder para mudar as regiões, para mudar os ambientes, para transformar geografias, para mudar histórias, para mudar pessoas, está dentro de você. O rio que você leva, nas suas margens, grande abundância de árvores. A Bíblia compara homens felizes, homens produtivos, homens honestos, a árvores frondosas, árvores frutíferas, homens prósperos, árvores frutíferas, homens e mulheres que dão seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1. Então essas árvores são pessoas transformadas, e vai começar na sua casa, em nome de Jesus, na sua família, no seu casamento. Tem que ter árvore transformada, tem que ter vida transformada, tem que ter vida frutífera, tem que ter vida produtiva, tem que ter, sabe por quê? Porque o rio flui através de você. Amém? Vai acontecer. Diga, vai acontecer. Diga, na minha vida, diga, na minha casa, diga, na minha família, e das pessoas que estão ao meu redor. Diga, das pessoas que estão ao meu redor. Você leva esse rio, é você que leva esse rio, é você que leva essa fonte. Versículo 9 fala de uma grande abundância de peixes. E Jesus fez 2 milagres com peixes, aliás, mais milagres, né? Pelo menos 4, mas 2 da multiplicação, da pesca maravilhosa. 2 pescas maravilhosas, uma no início do seu ministério e uma no final do seu ministério. 2 pescas maravilhosas. No início, uma pesca maravilhosa para dizer que você não precisa se preocupar com o que você faz. O importante é fazer a vontade de Deus e cumprir a palavra de Deus, que todo recurso virá. Amém? Jesus mostrou para aqueles discípulos que a pesca maravilhosa é um milagre financeiro. Aquilo se vendeu e deu muito dinheiro. E Jesus disse, vem, me segue, não vai faltar nada. E eu quero dizer, não vai faltar nada na sua vida para você cumprir o propósito de Deus. Ele vai fazer a pesca maravilhosa na sua vida, seja no começo e se for necessário no fim, e quantas vezes forem necessárias. Ele vai suprir a sua vida com todos os recursos que forem necessários para você cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? No final do seu ministério, porque os discípulos estavam desistidos. Então ele disse, eu preciso trazer à memória tudo de novo. Ei, Deus já fez no passado? Você já se sentiu desistido aqui alguma vez? Vem uma grande pesca maravilhosa sobre a sua vida. Vem um grande milagre de multiplicação sobre a sua vida. Está vindo um grande milagre para que você não desista e não se esqueça de que você tem um propósito e uma missão para cumprir nessa terra. E Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Grande abundância de peixe significa muita prosperidade. Ei, essa dificuldade que você está passando aí, isso vai passar. Quem diz amém? Virá muita prosperidade, porque é isso que Deus tem para nós. Não se acostume com pouca coisa, é muita prosperidade que Deus tem para a sua vida. Quem recebe diz amém. Muita prosperidade. O que é interessante nessa passagem também, é que a fonte começa pequena, toda fonte começa pequena, parece insignificante. Às vezes parece que não vai mudar muita coisa. Quem já viu uma fonte de rio aqui? Começa bem pequenininho, né? Uma aguinha borbulhando na terra, não é verdade? Quando você for a Jerusalém, quem foi a Jerusalém já viu? Lá aos pés do Monte Hermon, a fonte
né? A região, a gente não vê especificamente a fonte, mas ali é o nascente do Rio Jordão, muito pequenininha, parece uma lagoazinha pequena assim, você pode entrar, molhar o pé ali, bem rasinho, e com a passagem do tempo, vira um rio caudaloso. Ei, essa coisinha que existe dentro de você, que você acha que você é tão insignificante, é poderoso, é poderoso, é poderoso. Você não é insignificante, você não é qualquer coisa, existe um poder transformador na sua vida, mas tem um segredo para ele crescer, e o segredo é acompanhar o anjo. O anjo chegou, chamou Ezequiel e disse: vem comigo. E à medida que ele andava 1000 côvados, ele fazia o profeta medir novamente. E ele disse: está vendo? Quanto mais você anda com o anjo, mais essas águas vão crescer na sua vida. E andar com anjo, profeta que é profeta anda com anjo. E profeta para andar com anjo, vai lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Coloca para mim, Apocalipse 2, 1. O segredo para essas águas se tornarem poderosas na sua vida e na vida de outras pessoas. Ao anjo da igreja, diga ao anjo da igreja. Em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Existe um anjo na igreja, diga, tem um anjo na igreja. E quando você se alinha, você se aliança a esse anjo. Quando você caminha no direcionamento desse anjo, quando você toma as atitudes que vêm do altar, quando você põe em prática aquela palavra que o anjo está te passando, está te ministrando, esses rios vão aumentando, e sabe de uma coisa? O mar mais terrível da sua vida, que não é apenas morto, mas que mata, ele vai se transformar em vida abundante. Haverá toda espécie de peixes, toda espécie de animais, toda espécie de vida, haverá vida neste lugar, porque você seguiu com o anjo, você seguiu as instruções do altar, você seguiu as instruções da palavra, e elas produzirão vida poderosa onde você chegar. Amém?